aluno do Medicoff, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou uma das professoras aqui do time de ginecologia e obstetrícia. E hoje a gente vai conversar de um tema um pouco denso, não tão frequente nas provas, mas super importante para fazer o diferencial aí na sua aprovação, que é a puberdade. E a gente vai ver o que é a puberdade normal, a precoce e a tardia. Então, pessoal, nessa aula a gente vai revisar exatamente isso. O que seria a puberdade normal, a precoce, como que a gente define ela, o diagnóstico e o tratamento, e a tardia, a mesma coisa, como que a gente define o diagnóstico e o tratamento, tá bom? Então, vamos lá, começando pelo que é normal, para depois a gente entender o que é o patológico, né? Então, gente, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a puberdade é uma sequência de eventos que ocorre ali na transição da infância para a vida adulta, onde vão acontecer modificações no organismo, tanto físicas, quanto psicológicas, quanto psíquicas, nessa criança, adolescente aí, para chegar na vida adulta aí, para ter essa maturação, né, reprodutiva dela. O primeiro evento que acontece de todos é o que a gente chama de telarca, que é o surgimento aí do broto mamário da mama da menininha, né? Lembrando que esse é um tema que é uma intersecção lá com a pediatria, né? Que a pediatria também estuda bastante, puberdade precoce tardia. Então, aqui a gente vai falar especificamente das meninas lá, vocês veem aula de meninos, né? Mas só para vocês entenderem que nas meninas o primeiro sinal de puberdade é a telarca, seguida da pubarca, que é o surgimento dos pelos pubianos, e por fim a primeira menstruação, que é a menarca. Então, como eu falei, a puberdade é aquele período de transição entre a infância e a vida adulta, onde as meninas vão adquirir uma capacidade reprodutiva e também vão ganhar estatura, onde vai ocorrer o estirão de crescimento. Esse estirão normalmente ocorre ali entre a pubarca e a menarca, tá bom? Todos esses eventos ocorrem devido a uma produção hormonal. Ocorre uma maturação do eixo hipotálamo, hipófise e ovariano com a produção dos hormônios ovarianos, né? Que aí a gente tem o estrogênio, progesterona. E também ocorre a adrenarca, que é a produção dos hormônios ali pela adrenal, que vai promover a pubarca, por exemplo. Quando que ocorre, né? Quando que isso é normal de ocorrer? Isso vai ocorrer em meninas entre 8 a 13 anos. Dependendo da fonte, a gente até pode achar 14 anos. Isso mais para as diretrizes internacionais. Aqui no Brasil, a gente usa bastante o valor de 13 anos aí, para a gente dizer que é uma puberdade fisiológica, né? E como que a gente vai, então, caracterizar esses eventos de acordo com as mudanças físicas das meninas, né? A gente utiliza muito os critérios de Marshall e Turner, que é aquele que classifica o desenvolvimento tanto das mamas quanto dos pelos pubianos, para a gente dizer em que fase aí da puberdade essa menina se encontra. Então, essa tabelinha, normalmente as provas gostam de solicitar, ela caracteriza tanto a mama, que a gente vai usar o M para caracterizar a mama, e o P para a gente caracterizar os pelos pubianos, tá bom? Lembrando, gente, super importante, tá? Os critérios de Marshall e Turner, a escala vai de 1 a 5. Então, por exemplo, não existe M0 nem P0, tá bom? Isso é super importante da gente entender, tá? E daí a gente vai tendo o desenvolvimento, né? Por exemplo, aqui, o M1 é a criança que ainda não teve desenvolvimento nenhum. É exatamente a criança que não entrou na puberdade. Ausência do broto mamário, ausência de pelo pubiano, tá bom? A gente vai dizer que se iniciou a puberdade ali no M2, quando já ocorre o aparecimento do broto mamário, tá? E daí a gente também já pode ter o P2, que é o começarem a aparecer os pelos finos ali pubiano. E daí aqui a gente vai tendo o desenvolvimento da mama até chegar numa mama adulta, madura, M5, e os pelos pubianos também P5. Lembrando que essas fases podem ser diferentes. Então, uma criança pode ter um desenvolvimento, por exemplo, M2, P3. Isso pode acontecer, tá? A gente vai ver como que é classificado então certinho.
O M1, como eu falei para vocês, é aquele estágio infantil, ausência de mama, ausência de pelos pubianos, no P1 também. O M2, já apareceu o broto mamário, a gente já pode dizer que essa criança está na puberdade. O M3, a gente tem um crescimento da mama, já aparece a auréola, mas ainda não tem separação desses contornos. O M4, a gente tem já a projeção da papila e da auréola acima do contorno da mama. E o M5, aquela mama totalmente madura, onde a gente já tem o aumento da papila e o retorno da auréola contornando a mama. Lá para os pelos pubianos, a gente tem o P1, que é a ausência de pelos pubianos, o P2, que são os pelos finos, o P3, que é um aumento da quantidade dos pelos, principalmente ali em região de grandes lábios, sínfase púbica. O P4 é onde a gente já tem aqueles pelos escuros, crespos em grandes lábios, em sínfise púbica e o períneo. E o P5 que não tá aqui que é aquele que o pelo já vai até para a raiz de coxa, tudo isso, tá bom? E essa puberdade fisiológica, né? Eu falei que ela pode ocorrer entre 8 a 13 anos. Mas que fatores que levam, por exemplo, uma menina entrar na puberdade com 8 anos e uma outra menina entrar na puberdade com 12 anos, vamos supor? Existem uma série de fatores que determinam isso. Por exemplo, fatores genéticos. A mãe dessa menina entrou na puberdade mais cedo, entrou mais tarde, tudo isso interfere. Irmãs, né? O estado de saúde dessa criança, ela é uma criança saudável? Ela é uma criança renal crônica, por exemplo? Tudo isso vai interferir aí na puberdade normal. A obesidade, a gente já sabe que crianças obesas entram na puberdade mais cedo, tá bom? Fatores ambientais, né? Essa criança sedentária, como que é a vida social dessa criança, tudo isso. E super importante a gente lembrar que a idade de início da puberdade influencia na estatura final, porque a criança vai ter aquele estirão do crescimento, né, mais precoce ou mais tardio. Então, isso também vai interferir na estatura dessa criança. Por que isso, por que vai definir, né, a estatura dessa criança? Porque o estrogênio, ele estimula o fechamento da cartilagem de crescimento e ele diminui essa velocidade de crescimento. Então, por isso que é super importante a gente saber dessa relação do estrogênio com a estatura final. A gente também vai ver isso durante nossa aula aí, que a gente faz até para ver a idade óssea da criança, tudo para ver se não vai prejudicar essa estatura dela. Então, como que ocorre essa ativação do eixo hipofisário, hipotálamo hipofisário gonadal? O primeiro de tudo que ocorre, gente, é a adrenarca, tá bom? As adrenais começam a produzir ali as catecolaminas, que por esse motivo vão estimular o aumento dos pulsos do GNRH. Lembrando que o GNRH, produzido no hipotálamo, ele é um hormônio liberado de forma pulsátil, tá? Durante toda a infância, ele fica ali adormecido na mesma frequência. Por algum motivo, não sabem dizer ao certo como que isso se dá, como que isso acontece de fato. A gente tem hipóteses, suposições, mas não sabe como que dá esse start para ele começar a ter os estímulos pulsáteis, estimulando dessa forma a hipófise a produzir o LH e FSH, que por sua vez vai estimular os ovários ali a produzir o estrógeno e a progesterona. Mas, antes de acontecer esse eixo hipotálamo hipófise ovariano, ocorre a adrenarca, tá bom? Que vai estimular aí toda essa sequência de eventos. Sabendo o que é normal, vamos ver agora então o que não é normal. O que seria uma puberdade precoce, né? Como que a gente define ela e quais as possíveis causas? Se a gente sabe que a puberdade fisiológica é aquela que ocorre entre 8 e 13 anos, quando a gente fala de precoce, mais cedo, a gente está falando de uma puberdade que ocorre antes dos 8 anos, tá bom? Então, é aquela criança que tem o sinal da telarca antes dos 8 anos. Ela pode ser de etiologia central, que a gente fala, tá bom? Do sistema nervoso central.
que é a que a gente chama de puberdade precoce verdadeira, ou ela pode ser periférica, que é a produção dos hormônios ali ovarianos ou do adrenal, independentemente do eixo hipotálamo-hipófise, tá bom? E a gente também pode ter a telarca ou a pubarca isolada. Aquela criança que surgiu com o broto mamário ou aqueles pelos pubianos e ficou naquilo ali, não tem nenhuma outra causa, né? Lembrando que em meninas, pessoal, a maioria das vezes ela é idiopática, a gente não sabe explicar como que ela se dá, tá bom? Não tem uma causa do sistema nervoso central, nenhum tumor ovariano, adrenal, por exemplo, para ser periférica, tá? Ela pode ser idiopática, satelarca e pubarca isolada. Mas vamos falar um pouquinho, então, da puberdade precoce central, que é a verdadeira. É quando ocorre um amadurecimento precoce do eixo hipotálamo, hipófise, ovário, né? E por acontecer um amadurecimento precoce desse jeito, desse eixo, a gente vai ter os eventos normais da puberdade, a sequência normal. Então, a gente vai ter a telarca, a pubarca e depois a menarca. Vai ser tudo como deve ser, porque o eixo amadureceu precocemente, né? Não tem nenhum outro hormônio ali que promoveu a telarca sem ser o estímulo do próprio eixo. E aqui a gente, como eu falei para vocês, a maioria das vezes a causa é idiopática, tá bom? Em meninas, é a maioria das vezes. Uma lesão de sistema nervoso central pode acontecer, amartomas, astrocitomas, hidrocefalia. Amartomas é mais comum em meninos, e daí já não é muito da ginecologia. Causas genéticas, exposição prévias a hormônio que levam à ativação precoce desse eixo. Por exemplo, uma criança que às vezes tem contato com uma mãe que usa estrogênio, transdérmico, alguma coisa assim. Às vezes pode acontecer, tá bom? Mas lembrando que nas meninas a principal causa de puberdade precoce central, que é a idiopática mesmo, que a gente não explica, que ocorre esse amadurecimento precoce do eixo hipotálamo, hipófise ovariano. E a periférica? A periférica é aquela que não segue a sequência adequada do evento puberal, porque como não tem o hipotálamo e a hipófise relacionados, do nada vai, por exemplo, ter uma bomba de estrogênio por cistos ovarianos, tumores ovarianos, né, tumores de células da granulosa que produzem estrogênio. Pode ter aí alterações de tireoide, hipotireoidismo primário, hormônios exógenos, às vezes a criança tomou algum hormônio, alguma coisa assim, às vezes tratamento de alguma outra doença também pode acontecer. Quando a gente tem hiperplasia adrenal congênita, tumores adrenais e uma super... que as provas até gostam de perguntar bastante também, que é a síndrome de McCune-Albright, que é aquela de manchas de café com leite associada à puberdade precoce, devido a cistos ovarianos funcionantes e que tem uma displasia fibrosa polióstica, e a gente pode ter aí também até um sangramento vaginal, tá? Essa síndrome, normalmente, a prova vai trazer o quadro clássico dela pra gente, tá bom? Com a mancha café com leite, com a displasia fibrosa polióstica e os cistos funcionais, eles só querem normalmente saber que vocês sabem que essa síndrome existe e é uma causa de puberdade precoce periférica, tá bom? Então, como eu falei, o excesso de hormônios secretados pelos ovários ou adrenais levam a um padrão de eventos não habituais, tá bom? Não é igual a central, que segue certinho o que seria. E a telarca e pubarca isoladas são autolimitadas, normalmente não precisam de tratamento, pode ser uni ou bilateral. E às vezes acontece assim, menina só teve a telarca, a gente observa por meses, ela não tem mais nenhuma outra alteração, a gente só continua observando, tá bom? E como que a gente faz o diagnóstico, né? Para diferenciar todas essas etiologias? Porque a gente viu que da central tem várias etiologias, a gente viu que da periférica tem várias etiologias, como que a gente segue o nosso diagnóstico, né? Então vamos lá, fiz um esqueminha aqui pra gente, tá bom?
Primeiro de tudo, como tudo em medicina, a gente começa pela anamnese. Uma anamnese bem feita, gente, para você detalhar certinho como que é a sequência desses eventos puberais. O que a mãe, normalmente a mãe chega falando que percebeu primeiro. Será que foi a mãe percebeu o broto mamário primeiro? Será que a mãe percebeu pelinhos na região da vulva da criança primeiro? Tudo isso a gente tem que estar bem detalhado, tá? Se ocorreram algum desses eventos, qual o tempo entre eles, né? Se a criança já teve alguma exposição hormonal prévia, já teve algum traumatismo craniano, já fez alguma cirurgia de sistema nervoso central, tudo isso é super importante. No exame físico geral, a gente vai avaliar o peso e a altura dessa criança e colocar ela na curva de crescimento, né? Lembrando aí que a obesidade pode ser um fator aí de antecipar os eventos, né, da puberdade. Se essa criança tem lesões de pele, tem essas manchas de café com leite, que daí eu já falei para vocês, a gente vai lembrar na hora da síndrome de McCune-Bright, tá bom? Essa criança tem alterações do campo visual, alterações de fundo de olho, que pode sugerir às vezes um tumor de sistema nervoso central. Essa tireoide tem alguma alteração que a gente possa sentir nas mamas. A gente vai fazer o estagiamento de Turner, lembrando que vai de M1 a M5, não existe M0. M1 é a mama infantil, tá bom? Que é a ausência da mama, né, do broto mamário. Se essa criança tem uma galactorreia, tá bom? No abdômen, a gente sente alguma tumoração, a palpação tá normal. E no órgão genital externo, a gente vai fazer o estadiamento de Turner, aí o P, né, com relação ao desenvolvimento dos pelos pubianos. E a gente vai ver como que tá a coloração dessa mucosa, se já tem sinais de trofismo vaginal, que já indica uma estrogenização, né, que já tem estrogênio circulante, e se esse ímã é espessado ou não. Depois dessa avaliação clínica, a gente vai para os exames subsidiários, né? Então, a gente vai pedir um raio-x de idade óssea para essa criança aí, para ver se a gente tem alguma alteração da cidade óssea, se tem desvio de 2 anos, no desvio padrão de 2 anos na idade dessa criança, por exemplo, se ela está acima de 2 anos, a gente tem que tratar para essa criança não perder a estatura final. A gente vai fazer dosagens hormonais, tá bom? Vamos fazer o LH basal, a gente vai fazer o LH pós-estímulo, vamos fazer o perfil androgênico dessa criança. A gente vai dosar 17-OH progesterona, lembrando aí da hiperplasia adrenal congênita. Lembrando que a hiperplasia adrenal congênita, gente, ela é uma deficiência da enzima 21-OH hidroxilase, só que a gente não dosa ela, a gente dosa aí o que seria o produto o que ela degradaria, que é 17-OH progesterona. Quando ela tá muito alterada, quer dizer que a gente não tem essa enzima, tá bom? Vamos dosar a função tiroidiana, TSH, T4 livre. Vamos pedir ultrassom, tomografia, avaliar cistos, sistema nervoso central. Vamos precisar de uma tomografia e ressonância de crânio? Isso a gente tudo tem que ver de acordo com a nossa hipótese diagnóstica, tá bom? E aqui é um exemplo do raio-x de mão da idade óssea que a gente vai ter que solicitar para ver se essa criança aí já está tendo um fechamento dessas cartilagens devido à estrogenização, tá? E aí, quando que a gente vai tratar? Gente, o principal objetivo da gente tratar, né, quando a gente fala de puberdade, além da criança não perder estatura, tá? A gente também evitar as consequências que isso pode ter. Imagina uma criança de 5 anos tendo mama na sala, né? Ou que os amiguinhos podem tirar sarro, sofrer bullying. O que essa criança vai sentir? Risco de abuso sexual. Tudo isso a gente tem que pensar quando a gente vai pensar no objetivo do tratamento, né? E, obviamente, no ganho da estatura, tá? Quando a gente fala da puberdade precoce central, a gente vai tratar, como eu falei, se a idade óssea tiver mais de 2 anos de desvios padrões, a gente tem que tratar para essa criança não perder tanto a estatura, tá bom? E a gente é bem uma decisão compartilhada, tá?
a gente tem que observar essa criança, ver se ela vai ter evolução desses eventos puberais. Às vezes ela teve a telarca, vamos ver se ela vai ter a pubarca, vamos ver se ela, às vezes, vai ter a menarca, tá bom? Vamos ver se ela teve com 7 anos e, por exemplo, 8 meses. A gente não vai tratar. Ela já tá muito próxima da idade que seria normal, que seria 8 anos ela ter a puberdade dela, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar, tá bom? É difícil essa decisão, não é simples, não tem protocolo. Acho pouco difícil prova cobrar isso de vocês, porque não é muito protocolado, tá? Mas é para vocês saberem que o tratamento é feito com análogo do GNRH, porque esse análogo ele vai bloquear o eixo hipotálamo hipófise ovário, e a gente faz aí o acetato de leuprolida a cada 28 dias, tá bom? Se a gente usar a dose de 3,75 miligramas, ou a cada 84 dias se a gente usar a dose de 11,25 miligramas. O tempo de tratamento também não é totalmente estabelecido na literatura. Normalmente aí a gente trata até 12 anos, que a criança vai estar perto aí do que um ganho de estatura bom, ou que já estaria a produção hormonal dela normal, já pode seguir, mas não é totalmente determinado, tá bom? Não é tão bem estabelecido, não é tão claro, tá? Quando a gente faz o tratamento, tá? A gente tem que fazer o segmento de 3 a 6 meses. A gente tem que ver que a telarca tem que estacionar, tá bom? Ou regredir. A gente não pode ter o desenvolvimento do estadiamento de Turner, não pode ir de M2 para M3, por exemplo. A pubarca pode evoluir, essa a gente não tem como controlar. Mas a gente tem que reparar que a velocidade de crescimento deve diminuir e o nível de LH tem que ficar menor que 0,6, tá? É super importante frisar para os pais que esse tratamento não vai alterar nunca na regularidade dos ciclos menstruais depois, na fertilidade daquela criança, que isso pode ser uma preocupação. E como eu falei, a suspensão do tratamento não tem consenso aí, mas normalmente a gente chega aí nos 12 anos de idade óssea. E a periférica, né? A gente tem que tratar a causa, gente. Se for tumor ovariano, a gente vai ter que tirar esse tumor, né? Se for tumor de adrenal, a gente vai ter que tirar esse tumor da adrenal, tá? Então a gente tem que remover a exposição desses hormônios exógenos, caso houver. Não tem resposta ao análogo de GNRH. Se forem cistos funcionais, a gente não vai tirar esses cistos, aí vai ter que ser um segmento, tá bom? E como eu falei, tumor ovariano tem que ver se vai para cirurgia, radioterapia, quimioterapia, qual que é o tipo. Hiperplasia adrenal congênita, a gente vai tratar com glicocorticoides, que é o tratamento da doença mesmo. Hipotireoidismo, a gente vai repor o hormônio tiroidiano com levotiroxina, né? Então, a periférica a gente vai tratar a causa. O que é super importante vocês lembrarem, a central a gente usa análogo do GNRH e a periférica a gente trata a causa, tá bom? E lembrando que para a gente usar o análogo do GNRH, na central, a gente tem que ter aquela discussão com os pais, pesar riscos, benefícios daquele tratamento, tá? A gente viu tudo que é precoce, vamos ver agora, então, o que é tardio, né? Lembrando lá da fisiológica que eu falei no início da aula, que a puberdade fisiológica é aquela que ocorre entre 8 a 13 anos. Então, o que seria a puberdade tardia, Mari? É aquela que a gente não tem a puberdade, a telarca, né, o início da puberdade até 13 anos, tá bom? Ou então, ela tem uma segunda definição, a ausência da menarca depois da telarca por aí 5 anos. Porque a gente tem o desenvolvimento da telarca até a menarca ali por volta, né, de um evento que ocorre cerca de 2 anos e pouquinho depois da telarca, essa criança aí, ela não vai ter, né? Ela vai passar de 5 anos e não teve a menarca ainda. A gente tem que pensar aí num atraso constitucional do desenvolvimento, tá bom? Aquela criança já tem uma predisposição genética até uma puberdade mais tardia. A gente vai ver isso, que a idade óssea daquela criança é mais atrasada do que o normal. A gente pode estar aí falando também de malformações müllerianas, né?
ou de distúrbios da diferenciação sexual. Por exemplo, uma síndrome de sensibilidade androgênica, né? Que a gente tem aí uma síndrome de Morris, uma síndrome de Shire, que daí a gente não vai ter mesmo a menarca, a gente vai ter a telarca e não vai ter a menarca, porque o cariótipo vai ser 46XY, né? O indivíduo geneticamente não é uma mulher, não vai ter útero, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar, tá bom? Mas, primeiro de tudo, para a gente avaliar a etiologia dessa puberdade tardia, a gente tem que dosar o FSH, tá bom? A gente tem que ver como que tá esse eixo, né? Como que tá essa hipófise. E a gente pode ter, por exemplo, um hipogonadismo hipogonadotrófico, que é quando o FSH tá baixo, decorrente de disfunções hipotalâmicas, atraso constitucionais, doença crônica, como falei para vocês, às vezes uma doença renal crônica, transplantada, desnutrição, tá bom? Hipotireoidismo. O hipotireoidismo pode dar tanto a puberdade precoce quanto a puberdade tardia. Exercício, estresse, às vezes pais se separaram, a criança está naquela fase, tá bom? Exercício, super lembrar das meninas atletas, tá bom? Crianças atletas aí que podem ter seu desenvolvimento puberal atrasado. É super importante a gente lembrar também da síndrome de Kalman, que é uma síndrome genética, que a gente tem uma disfunção hipotalâmica associada à anosmia e hiposmia, que é um déficit na migração dos neurônios secretores de NRH da placa olfatória para o hipotálamo. Então, daí a gente vai ter aí mesmo uma ausência aí de produção do GNRH, por exemplo, tá? E daí a gente vai ver também se esse hipogonadismo é hipergonadotrófico, ou seja, FSH e LH altos, mas que o ovário dessa criança não tá respondendo, não tá produzindo estrogênio, tá bom? E daí, por exemplo, a gente tem a síndrome de Turner, que é uma digenesia gonadal, a gente pode ter uma insuficiência ovariana precoce, autoimune, extremamente precoce no caso. A gente pode ter deficiência dos receptores de FSH. Então, o hipotálamo e a hipófise estão mandando a informação, mas o ovário não responde. Então, pode ser uma causa também. E como que a gente vai fazer esse diagnóstico, né? Como que a gente inicia a investigação? Como sempre, como a gente viu na precoce, tudo em medicina, a gente inicia pela anamnese. A gente vai ver os hábitos nutricionais dessa criança, atividade física, se tem doença crônica, se ela faz uso de alguma medicação, se já tem história prévia de algum tumor que precisa de rádio, quimioterapia, se na família tem outras histórias de puberdade tardia, tá bom? No exame físico, a gente vai ver peso, altura das crianças, se a gente tem estigmas de Turner, né? O pescoço alado, aquela baixa estatura, tudo isso. A gente vai fazer solicitar exames complementares, como radiografia de mãos, punhos, para avaliar a idade óssea, assim como na precoce. A gente vai pedir um ultrassom pélvico para ver se essa criança tem útero. Essa criança tem as gônadas, né? Os ovários, tudo isso a gente tem que analisar. Ressonância de crânio, se necessário. Se essa criança tem algum sintoma neurológico, algo que indique uma doença hipotalâmica ou uma doença hipofisária. A dosagem de LH e FSH para a gente diferenciar, né? Para a gente ver se é um hipogonadismo hipogonadotrófico ou hipergonadotrófico, né? Se o FSH e LH estão aumentados. Prolactina, TSH, T4 livre, para a gente ter um diagnóstico diferencial aí da função tiroidiana. E o cariótipo, para a gente avaliar, será que essa criança, ela é 46XX ou ela é um Turner 45X0, né? Ou então uma síndrome de Morris 46XY. Tudo isso a gente tem que avaliar através do cariótipo. Então, diferentemente da precoce, aqui entrou o cariótipo de um exame diferente. E como que a gente vai fazer o manejo dessa criança que ainda não entrou na puberdade, já tem ali mais de 13 anos e a gente não tem? A gente tem que ver primeiro a causa específica, né? Então, por exemplo, se for
uma síndrome de Turner, né? A gente vai ter que fazer o tratamento da síndrome de Turner. Se for de Mayer-Rokitansky, a gente vai ter que fazer aquele específico. Mas de forma geral, tá bom? A gente tem que fazer a estrogenização dessa criança para evitar aí danos psicológicos, psíquicos, lembrando que já é uma adolescente, já passou dos 13 anos e não tem nenhuma característica, né? Lembrando que a gente tem que repor o estrogênio e a progesterona, mas aquelas pacientes que têm útero, a gente vai ter que fazer o progestagênio cíclico depois do início do tratamento, aí cerca de 2 anos, para proteção endometrial também, tá? Então, é super importante pensar. E também, quando a gente pega os distúrbios da diferenciação sexual, por exemplo, uma síndrome de Morris, que o cariótipo é 46XY, né? A gente normalmente, como aquela criança já foi criada como menina, a gente estimula a estrogenização dela. Mas hoje em dia, cada vez mais tem sido debatido, né? E de ser uma escolha da criança, da adolescente, do que fazer diante de um resultado como esse, tá? Então é isso, pessoal, um tema bem denso, cheio de detalhinhos, mas vamos ver como que as provas cobram isso. Não, como eu falei, não é muito frequente, mas vira e mexe cai em prova e a gente tem que saber como fazer, então. Então vamos lá, gente. Entre os sinais associados à puberdade precoce não está incluído A. O desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. B. Aceleração do crescimento. C. Desaceleração do crescimento. D. Avanço da idade óssea. Então, gente, a puberdade precoce é aquela que ocorre antes dos 8 anos e a criança vai ter, pode ter o desenvolvimento dos caracteres secundários sexuais, sim, porque ela vai ter que estar telarca pra gente saber que ela tá na puberdade precoce. Tem uma aceleração do crescimento e tem um avanço da idade óssea. Então, o que ela não pode ter é a desaceleração do crescimento. Ela só vai ter essa desaceleração se a gente tratar, tá bom? Então, a resposta correta é a letra C. Mais uma questão lá. Dentre as causas de puberdade precoce periférica, destaca-se. Lembrando, gente, que a puberdade precoce periférica é aquela que não segue os eventos normais da puberdade e que a gente vai ter ali um sinal de hormônios que independe da hipófise e do hipotálamo, tá bom? Então, uma exposição prévia a hormônio, hidrocefalia, mutação do gene DLK1, amartoma e cisto ovariano funcional. Então, a principal aqui, com certeza, é o cisto ovariano funcional, gente, porque primeiro que ele fala lá, destaca-se, tá bom? Que é uma causa mais frequente. E hidrocefalia, amartoma são causas de puberdade precoce central, tá bom? E a exposição prévia ao hormônio não é tão frequente quanto o cisto ovariano funcional, tá? Então, a letra E. Mais uma. Qual das seguintes condições pode causar puberdade precoce dependente de gonadotrofinas? Aí a gente tem a síndrome de McCune-Albright, tumor germinativo, hidrocefalia, tumor de ovário e testotoxicose. Aqui devia ser uma questão que podia ser tanto para... Devia ser da pediatria, porque testotoxicose é mais da causa ali dos meninos, não tanto da ginecologia, né, gente? Mas então, vamos lá, gente. Tumor germinativo, tumor de ovário, testotoxicose e síndrome de McCune-Albright são causas de puberdade periférica, precoce periférica, tá? As dependentes de gonadotrofina são as centrais. E o que a gente tem aqui de central, que pode ser a hidrocefalia, tá bom? Então, a letra C é a que responde a questão, certo? Pessoal, ótimos estudos para vocês, um tema denso. Vejam a aula, revejam a aula, qualquer dúvida estamos à disposição, mas pode ser um diferencial na sua prova. Até a próxima!